Olá! Hoje nós vamos falar sobre osteopenia e osteoporose. A gente tem que entender a doença para saber como evitá-la. E para isso, eu não poderia deixar de convidar o Dr. Benhu. Ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, concentrado na área de pesquisa clínica e vice-presidente na Sociedade Brasileira de Ginecologia da área de osteoporose. Então, muito prazer de estar aqui com o Dr. Benhu. E a primeira pergunta, o que é a osteoporose e a osteopenia? Queria também é um enorme prazer estar aqui hoje. E se nós fôssemos definir de uma forma bastante prática a osteoporose, é uma doença que se caracteriza pela perda do conteúdo de cálcio do nosso esqueleto. Com menos cálcio, os ossos ficam menos resistentes e aí tem a principal complicação e a nossa principal preocupação, que é um risco aumentado de fraturas. Algumas bastante graves, como as fraturas de quadril, as fraturas de fêmur. Então, essa é a doença que nós consideramos hoje como um problema de saúde pública e que nos preocupa bastante. E o nome já diz, né? O osso fica poroso, fica descalcificado. Bom, e quais são os principais motivos? A osteoporose é uma doença multifatorial, há vários fatores. Certamente há um componente genético importante, por isso mulheres, por exemplo, pagam um preço muito maior do que homens. De cada 5 pacientes com osteoporose, 1 é mulher. Um outro fator extremamente importante que também acaba penalizando mais as mulheres é a deficiência dos hormônios sexuais. O estrogênio nas mulheres, a testosterona nos homens. Como as mulheres experimentam a menopausa, a diminuição da produção de estrogênio, elas também têm um motivo especial para desenvolver essa doença. Mas há outras causas. Há, por exemplo, várias doenças endócrinas, do aparelho digestivo, doenças hematológicas, reumatológicas e coisas ligadas à nutrição, como, por exemplo, uma baixa ingestão de cálcio, de vitamina D e um estilo de vida inadequado, como, por exemplo, tabagismo, alcoolismo, certamente são coisas que afetam a saúde esquelética e predispõem esses pacientes a desenvolver a osteoporose. E a gente tem muita dúvida, assim, também você já falou, né, grandes coisas aí que a gente teria que como evitar, mas assim, essa parte do sol, há muita dúvida, assim, do melhor horário, da roupa adequada, de quanto tempo que a gente necessita. Eu queria que você desse uma luz, assim, e eu vejo todo mundo com muita dúvida a esse respeito. E para a osteoporose, particularmente, a nossa atenção se volta para a vitamina D. A vitamina D é fundamental não apenas para que o nosso organismo consiga absorver o cálcio que nós recebemos da dieta, sem ele nós absorvemos muito pouco, mas ela é fundamental também para a saúde muscular, força muscular, reflexo, equilíbrio, dependem de que nós tenhamos níveis adequados de vitamina D. E sem sombra de dúvida, a fonte natural mais importante que nós temos é a exposição solar. E por isso é muito importante que os pacientes compreendam os benefícios que a exposição solar adequada, feita com segurança, vai trazer para a produção de vitamina D. Nós temos que combinar na exposição solar uma estratégia que permita um benefício máximo em termos de produção de vitamina D, mas ao mesmo tempo que garanta segurança quanto aos efeitos adversos, né, do sol, como por exemplo a preocupação com câncer de pele, ou mesmo rugas e manchas da pele. É por isso que nós orientamos os pacientes de uma forma geral que a forma mais segura de se expor é exatamente naqueles períodos do dia, antes das 10 e depois das 15 horas, onde você vai ter uma menor concentração de radiação ultravioleta que possa levar a um efeito deletério do sol. Tem que ter um tempo mínimo de exposição, que o ideal seria que a gente tivesse pelo menos 50% do corpo exposto, braços e pernas, evitar a exposição da face, é uma área muito pequena e os efeitos solares realmente são muito negativos na face, e que a gente tivesse pelo menos 15 a 20 minutos, obviamente a depender do tipo de pele do paciente. Pacientes com pele mais clara devem ter uma exposição de tempo menor, mesmo nesses horários, então de 10 a 15 minutos. Pacientes com pele mais morena certamente podem se proteger melhor e podem ser expostos por um período de 20 a 30 minutos. Medidas simples dessas, feitas 2, 3, 4 vezes por semana, certamente vão garantir níveis adequados de vitamina D para promover a saúde esquelética dos pacientes. Eu tenho uma dúvida. Eu vejo na prática que os pacientes que ingerem comprimidos de vitamina D, você consegue um nível adequado, passa 4, 6 meses, se ele para de tomar, quer dizer, eles caem. Ao passo que a pessoa
que toma o sol tem a vitamina D adequada, mesmo se fica um período prolongado sem se expor ao sol, a vitamina D não abaixa. O que tem de errado com esses comprimidos de vitamina D? E essa observação é extremamente pertinente. Já há evidência científica mostrando que a vitamina D formada pela exposição solar, ela tem uma meia-vida mais longa no organismo. Ou seja, quando eu ingiro apenas o comprimido, o metabolismo é mais rápido. Então, o nível adequado dura menos tempo. Segundo, é que quando você se expõe ao sol, não é apenas a vitamina D, você está formando outros fotoprodutos do sol que podem ser extremamente benéficos em vários aspectos da biologia humana. Então, o benefício do sol ele é múltiplo. Obviamente vai formar a vitamina D talvez mais estável e ao mesmo tempo nos proporciona a produção de substâncias que podem nos ajudar em várias áreas da saúde esquelética, a resposta imunológica, por exemplo. Então, certamente o desafio é combinar efeitos benéficos e minimizando ao máximo a exposição inadequada, onde eu tenho queimaduras, ou que eu tenho lesões da pele que podem ser cumulativas ao longo do tempo. E outra coisa que é de graça, né? Os comprimidos a longo prazo também custo não efetivo. É uma coisa assim. É verdade. Bom, sobre a parte do cálcio, assim, os alimentos mais importantes, qual a sua dica aí? Então, olha, a gente sempre começa essa orientação para os pacientes dizendo que primeiro eles têm que saber qual é a dose, qual é a necessidade diária que eles precisam. Isso varia em função da idade, mas de maneira geral, nós adultos precisamos de obter pelo menos 1000 miligramas de cálcio por dia. Várias funções nossas, função muscular, função nervosa, coagulação, dependem do cálcio. Obviamente a saúde esquelética também. Então, além da quantidade, ele tem que saber de onde ele vai obter esses 1000 miligramas. E isso é relativamente simples. As fontes de maior concentração de cálcio e mais biodisponíveis são leite e derivados. Pra você ter uma ideia de uma conta bem básica, um copo de leite, um frasco de iogurte, uma fatia de queijo de 30 gramas tem aproximadamente 250 a 300 miligramas de cálcio. Então, ou seja, se eu preciso de 1000 e estou ingerindo 2 copos de leite e um iogurte, uma fatia de queijo, um iogurte e um copo de leite, quase que eu já consegui obter só da minha dieta, além de vegetais de folha verde, que também são uma fonte importante, mas que tem uma biodisponibilidade menor por causa da presença de fitatos, oxalatos, que estão complexados com cálcio e dificultam um pouquinho a absorção. Mas, ou seja, é possível se obter com uma dieta adequada, saudável, usando com uso racional de leite e derivados, uma fonte muito importante de cálcio para nós. O salmão e a sardinha, eu vi que eles têm, às vezes, 20 vezes mais cálcio que o leite. É essa proporção? Não, olha só. Não, na verdade, a gente até enfatiza muito o salmão, mas o salmão selvagem, como uma das poucas fontes alimentares de vitamina D. A vitamina D a gente tem muito pouca fonte alimentar, por isso que o sol é tão importante. E até para retificar um pouquinho o que a gente comentou, a nossa visão é que o ideal é que as pessoas combinem a exposição solar segura, mas em algumas situações a complementação também é importante. Não é uma coisa versus a outra, mas se complementam porque a meta final é que você tenha um nível adequado de vitamina D, geralmente acima de 30 nanogramas por ml, que vai garantir todo o benefício. Então, o ideal é combinar essas coisas. Então, ou seja, o salmão talvez seja uma fonte de vitamina D, mas assim, de forma bastante interessante, grande parte desse salmão que nós consumimos é salmão de cativeiro. E diferentemente do salmão selvagem, a concentração de vitamina D dele é muito pequena. Então, ou seja, ainda o sol, em termos de natural, é o rei sol para poder realmente proteger. A sardinha tem, com cálcio sim, mas você tem que usá-la junto com a espinha, com os ossos, porque tem gente que tira os ossinhos da sardinha e é ali que está o cálcio dela, né? Então é uma fonte também importante a sardinha. Saiu agora a ASCO, né, que é o maior congresso mundial de oncologia, um trabalho que os pacientes que têm diagnóstico de câncer, mesmo jovens, eles têm que ter uma quantidade, é benéfico ter uma quantidade de vitamina D acima de 30, né? Porque tem aquele negócio abaixo de 60 ou não tenha fator de risco, você pode ter 20. Mas os portadores de câncer em especial, eles têm que ter uma alta índice de vitamina D. Eles estão no grupo de risco também. E a gente tem aprendido que os níveis adequados,
depende do desfecho que você quer obter. Por exemplo, para a saúde esquelética, evitar fratura, queda 30 é importante. Também parece que para outros desfechos, como você mencionou na área de oncologia, em termos de redução de mortalidade geral, que é um desfecho importante, parece que esse é um nível mínimo também que você precisa de ter. Então, ou seja, mais do que nunca nós temos que combater a epidemia de insuficiência e deficiência de vitamina D e caminhar para níveis adequados que vão beneficiar a saúde como uma forma geral. Bom, por último, sobre os exercícios, né? A gente sabe que o exercício é um dos fatores importantes para reter, né, o cálcio, né, nos ossos. E qual a quantidade? Tem algum tipo especial, né? Porque existem muitas lendas e mitos. Vamos desmistificar isso aqui. Um dos maiores inimigos que nós temos para a saúde esquelética, para outras coisas também, mas eu vou focar obviamente aqui, é a inatividade física. O nosso esqueleto foi feito, desenhado para estar sendo exercitado. É assim que ele funciona plenamente. Então, para a osteoporose é muito ruim, os pacientes que são sedentários, e certamente o exercício vai nos beneficiar de duas formas principais. Primeiro, obviamente, aumentando a própria densidade do osso. Mas em segundo, fortalecendo a musculatura. Hoje nós vemos osso e músculo como uma conjunção de fatores que vão realmente evitar a fratura. A doença, inclusive, hoje nós passamos a chamar de osteosarcopenia. Não é apenas a perda óssea, mas é a perda muscular também, que leva esse indivíduo, em última análise, a cair e fraturar. Então, ou seja, nós temos que nos exercitar. Eu sempre digo para os meus pacientes que o melhor exercício é aquele que o paciente gosta, porque é o que ele vai fazer. E de uma maneira geral, grande parte das atividades físicas que nós temos, de uma maneira ou outra, serão benéficas. Óbvio, idealmente, um esquema ideal contemplaria exercícios de resistência muscular, sob orientação adequada, né? Evitando flexão ou torção do tronco para evitar riscos de fratura na vértebra, por exemplo. Contemplaria também caminhada, é extremamente importante para equilíbrio, aumenta a densidade mineral óssea em fêmur, coisa muito simples que nós podemos fazer, além do benefício cardiovascular. E também exercícios que ativem ou que melhorem o nosso equilíbrio. Então a ideia é fazer uma atividade física diversificada, regular, pelo menos 3 a 5 vezes por semana e com uma intensidade que realmente faça com que esses objetivos sejam alcançados. Obrigada, eu queria agradecer, Dr. Benhur, pelas excelentes explicações. Eu espero que seja útil e a dica, vamos seguir as orientações para a gente chegar com a certa idade com o osso ok. Valeu, Benhur. Um abraço.